Ok, estamos de volta ao vivo aqui com Rede Verdade. Vamos direto para Brasília. Napoleão de Castro, como sempre, trazendo aí as informações da capital federal. Napoleão, muito boa tarde, querida. Com você. Meu abraço, Luiz. Cumprimentos a você e ao nosso telespectador. Terça-feira de notícias. A gente voltando aqui de Brasília, acompanhando as principais informações para levar como destaque para o nosso telespectador. E mais uma vez, principalmente nos gabinetes políticos do nosso estado aqui em Brasília, repercussão muito positiva do Frente a Frente ontem, você e o senador veneziano Vital, MDB do nosso estado, no programa da noite de ontem na nossa TV Arapuá. Um abraço e parabéns mais uma vez por tudo que você conseguiu extrair em nível de informação, Luiz. Olha, aqui hoje CPI da pandemia tem o relator da CPI estadual lá na Assembleia do Amazonas, é quem está nesta terça-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito. Amanhã a expectativa em cima do empresário Carlos Wizard, ele que chegou dos Estados Unidos, já entregou seu passaporte à Polícia Federal e que vai depor na comissão nesta quarta-feira. E a Câmara tem para hoje, na sua sessão, o principal tema, uma proposta que veio do Senado, Luiz, que quer facilitar, abrir caminhos no que diz respeito à produção e compra de vacinas e insumos no combate à pandemia da Covid-19. Na pauta de trabalhos desta terça-feira na Câmara dos Deputados, o projeto de lei que veio do Senado, que prevê a possibilidade de licenciamento compulsório de produtos necessários ao combate da pandemia da Covid-19. A proposta do Senado cria duas etapas no processo de licença compulsória. Na primeira, o Poder Executivo publica uma lista de patentes relacionadas a produtos e processos essenciais para o combate à pandemia. Ok, Napoleão, muito obrigado. Olha só, como a gente prometeu, vou começar agora. Ele está conectado conosco, que acabou de concluir lá a sessão na Câmara Municipal de João Pessoa. Estava a caminho daqui, mas vai falar com a gente, presidente da Câmara aqui da capital, vereador Dinho, que está conectado conosco aqui. Presidente, muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Rede Verdade. A Câmara encerra os trabalhos do primeiro semestre agora. Que balanço você pode fazer, naturalmente, da sessão de hoje com a votação da LDO, mas do primeiro semestre na Câmara Municipal de João Pessoa aqui para os pessoenses, nossos telespectadores? Boa tarde, Luiz Torres. Boa tarde ao Rede Verdade. É bastante importante. Terminou agora mesmo a sessão, se estendeu, votamos vários projetos, inclusive o projeto que trata também da Previdência do município, também agora o da Secretaria Anticorrupção também, que é a Secretaria do município também, e por último agora a LDO, sob a relatoria do vereador Carlão. Quero parabenizá-lo, ele, presidente da Comissão de Orçamento, que fizeram mais de 150 emendas de parlamentares à LDO. Acho que foi bastante produtiva, Torres. Quero pedir desculpa até pela questão de não estar aí presente, mas estava a caminho, porque a sessão se prolongou, mas eu acho que foi bastante produtiva. O importante, presidente, na verdade, é isso, a população querendo acompanhar o trabalho da Câmara. No primeiro semestre como um todo, que balanço você faz dos trabalhos da Câmara, que foram naturalmente aí, em boa parte remotos, em função da pandemia? Torres, infelizmente, devido à pandemia, a Câmara ainda não encontra-se presencial, mas foram mais de 5 mil matérias aprovadas e analisadas naquela casa. Então, eu acho que é uma produção recorde, e 10 anos, inclusive, de Câmara, batemos todos os recordes. Eu cito o exemplo da vacina do fura-fila, que foi bastante importante para evitar um tipo de corrupção. Não deixa de ser corrupção você furar a fila de pessoas que precisam na frente. Eu acho que ela inibiu muito, e isso foi uma ação, um fruto já da Câmara itinerante, que a gente foi às ruas e a população nos solicitou. Também, em relação ao transporte público, nós aprovamos a redução do ISS para o transporte público para 2,5%, não havendo aumento de passagem para os usuários, que no momento de pandemia também é bastante importante esse incentivo para que evite o aumento de passagem no nosso município. A Câmara também aprovou. Enfim, são muitas leis que eu acho que
foi bem aproveitado, o feminicídio também colocado em pauta, enfim, Barreira do Cabo Branco que discutimos, a questão da volta às aulas em visita às creches, são matérias bastante relevantes para a nossa população. A que eu acho a de mais importante também nessa conjectura é a de infraestrutura, que a Câmara também vai poder, junto com o lançamento de obras que o prefeito Cícero colocou mais de 1 bilhão de obras, as emendas parlamentares dos vereadores para 500 ruas que ele pretende calçar no nosso município. Então, é um papel da Câmara também, junto com a parceria com o governo do estado, que autorizou um viaduto, enfim. Eu acho que essa relação entre o executivo, o legislativo e o próprio governo do estado, só quem ganha é a população de João Pessoa. Presidente, eu ia perguntar exatamente isso. No que diz respeito à relação com a Prefeitura de João Pessoa, de acordo com as emendas individuais aí dos vereadores impositivas. Desse primeiro semestre, aí falando em execução financeira, em liberação, houve liberação dos recursos para as emendas que foram aprovadas no orçamento, aprovado no ano passado, valendo para esse ano. O prefeito Cícero Lucena teve sensibilidade para fazer essa liberação financeira e os vereadores, além de aprovar leis, conseguiram fazer essas indicações de recursos para obras diretamente aqui em João Pessoa? Sim, Torres. Inclusive, quero aqui parabenizar o nosso vice-prefeito Léo Bezerra, que vem conduzindo, inclusive, essas emendas parlamentares, sentando com os próprios vereadores individual, um a um, tanto da oposição com a situação, emendas que estão sendo acatadas, inclusive de alguns vereadores que não se elegeram e também sendo acatadas as emendas e sendo, inclusive, já implantada agora nesses anúncios de obra da Prefeitura. Eu acho que é bastante importante essa relação do Executivo com o Legislativo, essa interação, e isso demonstra uma força política da Câmara na aprovação dessas emendas. Então, está de parabéns o prefeito Cícero Lucena, o vereador, ex-vereador, eterno vereador, mas nosso vice-prefeito Léo Bezerra, que vem conduzindo, junto com o secretário Zé William, já para atendimento de pronto dessas emendas dos parlamentares. Tá, presidente, para a gente se encerrar aqui, você entra em recesso, a Câmara entra em recesso nesse momento, o retorno dos trabalhos no segundo semestre. Qual é a perspectiva de um retorno de trabalho presencial, já que há um processo de vacinação em curso, avançando em João Pessoa? Você pretende, a partir de que data do segundo semestre, retomando os trabalhos da Câmara, já retomar completamente aí na questão presencial? Na verdade, a Câmara não entra de recesso. A gente terá ainda comissões amanhã. Quinta-feira terá mais uma sessão para os projetos que ficaram pendentes, a gente limpar a pauta. Vai ser criada uma comissão de recesso. Se houver necessidade, inclusive, do Executivo de algum projeto de urgência, a gente está apto a votar. E as sessões especiais, dentro desse período de 2 semanas, praticamente, que será 2, 3 semanas, essas sessões irão permanecer, irão acontecer. Uma do vereador Aldão Bezerra, a do vereador Marcos Henrique. Então, a Câmara não para. Ela não vai, na verdade, ter um recesso parlamentar. Será apenas um recesso momentâneo, mas a Câmara ainda produzindo. E eu acho que é bastante importante, assim, os vereadores estar interagindo com a população sobre seus projetos, não só os individuais, mas também com o do Executivo. Quanto ao retorno, vereador, me perdoe, futuro vereador, quem sabe. Quanto ao retorno, Luiz Torres, a gente já está preparado, sim, para voltar pessoalmente. Só aguardando as normas sanitárias, né? As autoridades, essa questão, a Câmara vem tendo cuidado especial com esse zelo. Graças a Deus, os vereadores estão sendo preservados, mas perdemos recentemente o nosso Eduardo Carneiro, né, o adjunto da comunicação. Infelizmente, perdemos para essa Covid, então temos que ter toda a segurança necessária. Porém, as obras já foram feitas, na verdade, as intervenções, trocamos o piso, carpete do plenário, colocamos um piso, no caso agora, apropriado, fizemos a higienização também da Câmara, a sanitização. A Câmara já está apta, sim, para assim que no primeiro momento que a gente puder, acho que daqui para agosto, a primeira dose, né, vai estar aí, é o que a Prefeitura espera, pelo menos todo mundo vacinado com a primeira dose até agosto, né?
no início de setembro, para a gente voltar justamente aí depois desse período do pequeno recesso, de forma híbrida, que a gente volte pelo menos 50% presencial e 50% remoto. Enfim, a Câmara está preparada, sim, para o retorno presencial. Tá aí, presidente vereador Dinho, presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, queria agradecer sua participação aqui, esclarecimentos aqui no Rede Verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço, fiz um esforço aqui, parei no meio do caminho para dar entrevista, mas infelizmente se estendeu a sessão, mas estamos aqui cumprindo com nossa obrigação, Torres. Tá aí, muito obrigado. Vereador Dinho, presidente da Câmara. Bom, nosso tempo estourou, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.